O ar que respiramos é muito mais que simples oxigênio. É uma mistura de grande quantidade de diferentes gases, e pesquisadores de várias áreas estão se preocupando cada vez mais com o equilíbrio entre essas substâncias. O buraco na camada de ozônio na Antártida, o acúmulo de gás carbônico na atmosfera e o efeito estufa são fenômenos que podem afetar toda a vida na Terra. Entender a química da atmosfera está ficando cada vez mais importante. Bombardeadas intensamente por raios ultravioleta, as florestas equatoriais, como a floresta amazônica, produzem grandes quantidades de substâncias químicas. Apesar disso, pouco se sabia até recentemente sobre a atmosfera amazônica. Quais os gases que ela produz? Quais gases consome? Como interage com o resto do planeta? Será que alterações no equilíbrio ecológico da Amazônia podem influenciar o clima global? No ano passado, o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, e a NASA, o Instituto Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, e mais algumas universidades, realizaram uma missão científica na Amazônia brasileira, o experimento da troposfera global na camada limite sobre a atmosfera na Amazônia. 160 pesquisadores estiveram envolvidos nessa missão científica e em fevereiro passado se reuniram no Rio de Janeiro para discutir os primeiros dados. O Tome Ciência foi até São José dos Campos conversar com dois desses pesquisadores, Luiz Carlos Molion e Volker Kirchhoff. O professor Molion estudou o papel da Amazônia no clima do planeta e o professor Kirchhoff estudou os gases e as radiações presentes na atmosfera da região. As florestas tropicais são consideradas importantes fontes e sumidouros de elementos químicos da atmosfera terrestre. E a Amazônia brasileira é justamente a maior dessas regiões. O INPE e a NASA, junto com universidades brasileiras e estrangeiras, fizeram 2 expedições justamente para essa região, para fazer um estudo da atmosfera da região amazônica. A gente está com o professor Volker Kirchhoff, geofísico espacial, que vai contar para a gente como é que foi a cooperação da NASA com o INPE. O interesse surgiu do fato de que na região amazônica nós temos processos especiais de mistura gasosa na baixa troposfera, e então um grupo relativamente grande da NASA entrou em contato com o INPE, né? E surgiu então a ideia de se fazer um projeto conjunto de pesquisa, uma verdadeira expedição científica de grande escala, onde se levaria um avião, né, um avião de pesquisa especialmente adaptado para esse tipo de trabalho, que fosse então, que se dirigisse à Amazônia, então sobrevoasse aquela região, fazendo simultaneamente a esse voo, a esse passeio, entre aspas, as medidas de vários constituintes atmosféricos, né? E além desse grupo que permaneceu no avião, fez essas medidas no avião, também se dirigiram à região de Manaus, ou próximo da região, grupos que fizeram medidas na superfície, né? Grupos que permaneceram na superfície durante vários dias em seguida, né? Dentro da floresta também, inclusive, fazendo então medidas que nunca antes haviam sido feitas. Professor Volker, quais são as radiações ou gases mais importantes que são, digamos assim, fabricados na Amazônia e são extremamente importantes para a atmosfera do globo terrestre em si? Essa é uma excelente pergunta, porque a região amazônica é provavelmente o maior produtor mundial de hidrocarbonetos naturais. Esses hidrocarbonetos, dentre esses hidrocarbonetos, destaca-se o isopreno. O isopreno é uma substância que tem a seguinte função muito importante na atmosfera. Ela, em sendo emitida pela floresta, ela reage com a molécula de OH, a oxidrila, e fazendo o resultado dessa reação é a produção de monóxido de carbono, né? Um dos produtos intermediários seria exatamente o monóxido de carbono, que é, afinal de contas, um produto muito importante também da atmosfera. Quer dizer, é uma maneira, então, natural de se produzir monóxido de carbono e não através do processo mais convencional, que é através de processos de combustão. É um fenômeno bastante importante, porque em regiões de latitudes altas a produção de isopreno é muitas vezes inferior, e, portanto, é um local único no mundo para se estudar esse tipo de relacionamento. Esse projeto descobriu, ou melhor, confirmou uma ideia de que a fotossíntese na Amazônia seria praticamente interrompida entre as 12 horas e as 18 horas. Isso foi provado?
Exatamente. Isso foi uma constatação que um grupo de pesquisadores americanos fez e que achou muito interessante, que é o fato de que parece que não só os homens fazem a cesta do meio-dia, né, como por exemplo é muito comum no México, mas também na floresta amazônica as plantas fazem essa cesta, elas descansam um pouquinho na hora do pico solar, na hora do pico, quando a emissão, né, a evaporação de água, quando a perda de água pelas plantas é muito grande, elas parecem que repousam, entram num estado de descanso. O senhor trabalhou justamente num projeto que estudava o ozônio, o monóxido de carbono e os raios ultravioletas na atmosfera da Amazônia. Especifica para a gente que descobertas o projeto acabou encontrando. Uma das coisas importantes, por exemplo, que nós verificamos nas medidas de ozônio foram as muito baixas concentrações observadas. A constatação de que o ozônio à noite na floresta é nulo, quer dizer, não existe concentração de ozônio na baixa atmosfera próximo da superfície terrestre. E isso foi uma grande surpresa porque em todas as regiões do mundo isso só acontece, por exemplo, em regiões extremamente poluídas, né? Nas grandes cidades onde onde existe a produção de gases de exaustão em grande quantidade, isso pode acontecer, mas jamais poderíamos esperar que isso acontecesse na Amazônia, que é a priori, né, um lugar de ar extremamente limpo, e portanto a gente não esperaria que isso pudesse acontecer. Isso acontece porque próximo da superfície se forma à noite uma camada estável, ou seja, uma camada onde não existe durante a noite, quer dizer, durante as horas em que o sol não está iluminando a superfície, existe então essa camada que tem apenas alguns metros de profundidade, mas que então não permite que o ozônio normalmente recolocado nessa parte da atmosfera através de movimentos verticais de cima para baixo, não permite que isso aconteça. Então essa camada que é desenvolvida durante a noite, uma camada que a gente chama tecnicamente de camada estável, porque ela não se mistura, não produz mais mistura das moléculas, ela então permite que o ozônio, reagindo com outras substâncias, seja destruído. Basicamente é isso. A maioria das pessoas acha que o ozônio é importante na estratosfera como um filtro contra os raios ultravioleta, mas parece que o ozônio também é importante nas camadas mais baixas da atmosfera. Por quê? Por que o ozônio é tão importante assim? Exatamente, esse é um ponto muito importante. Na baixa atmosfera, quando eu falo baixa atmosfera, eu quero dizer a atmosfera que está imediatamente em contato com a superfície, portanto é lá onde nós moramos, onde nós vivemos, onde nós respiramos. Então nessa região, inclusive, o ozônio é super importante porque ele desempenha o papel praticamente de um precursor para a formação de uma outra molécula muito importante da atmosfera que se chama a oxidrila. A oxidrila é um radical OH, quer dizer, tem um átomo de hidrogênio e um de oxigênio, e é talvez a molécula mais reativa de toda a troposfera. O papel dessa molécula é tão fundamental que ela transforma substâncias de vida longa, substâncias que não seriam facilmente retiradas da atmosfera, elas são finalmente retiradas justamente por causa da reação com essa molécula. Quer dizer, essa molécula é como se fosse uma espécie de um urubu em linguagem figurada. Ele limpa a carniça, a sujeira que é depositada na atmosfera, essa molécula então faz com que isso seja removido. E essa molécula é formada justamente pela fotodissociação do ozônio. Quer dizer, se nós não tivéssemos ozônio na atmosfera, na baixa troposfera, nós também não teríamos essa molécula importantíssima em toda a química da baixa atmosfera. Parece que na região equatorial o grau de radiação das ultravioletas é bem maior que em outras regiões. Perfeito, é verdade isso. Aliás, isso é uma das coisas que faz com que a região equatorial seja tão importante do ponto de vista químico, do ponto de vista de química da atmosfera. É porque a radiação ultravioleta, né, que realmente começa todo o ciclo de reações químicas, ela é absorvida pela camada principal de ozônio que existe na estratosfera. Agora, a variação natural dessa concentração de ozônio da estratosfera é tal que na região equatorial existe um pouco menos ozônio do que, por exemplo, em regiões de altas latitudes, como seria a Alemanha, por exemplo, Suíça, Itália e Estados Unidos, por exemplo. Então isso faz com que, naturalmente, a intensidade de radiação ultravioleta é maior
na região equatorial. Sendo maior na região equatorial, ela tem maior capacidade exatamente de influenciar sobre as reações químicas da atmosfera. As radiações ultravioletas servem como um fertilizante para o mundo biológico. Exatamente. Esse fertilizante tem que ser levado como se fosse entre aspas, né? Ele faz o papel fundamental para iniciar, né? Para dar aquela energia necessária para se começar o processo de reação química. Então, por isso que ele é tão importante. O nosso experimento, usando sensores de radiação ultravioleta, também foram muito importantes, porque essas medidas realmente não existem, não existem medidas de radiação ultravioleta, e é fundamental que essas medidas sejam feitas, porque principalmente agora, na época onde nós estamos verificando fenômenos geofísicos estranhos, como por exemplo o buraco de ozônio da Antártica, é fundamental que também nas regiões não polares, ou seja, nas regiões onde nós moramos, nós brasileiros, é fundamental que a gente mantenha um programa de monitoramento dessas grandezas geofísicas fundamentais, para a gente poder se precaver para o futuro. A destruição em larga escala das florestas tropicais acaba causando alterações no clima e na atmosfera do resto do planeta. Isso já se sabe desde quando se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Hoje sabe-se que não é bem isso. Mas mesmo assim, a Amazônia tem um papel importantíssimo no clima global. Todo mundo se lembra daquela professora de biologia do colegial que nas primeiras aulas de ecologia dizia da importância da floresta amazônica como pulmão do mundo, como grande produtora de oxigênio do mundo. Mas acontece que essa história tem um outro lado. Tão importante quanto a produção de oxigênio, talvez até mais importante do que essa produção, é o papel que a floresta amazônica desempenha como uma das reguladoras da temperatura do globo. Para falar sobre isso, a gente está com o professor Luiz Carlos Molion, aqui do Departamento de Meteorologia do INPE. Professor Luiz Carlos Molion, eu gostaria de saber como a Amazônia cumpre esse papel de regulador térmico do planeta. A Amazônia ela tem dois aspectos fundamentais no que se refere ao clima global. O primeiro deles, a Amazônia fornece energia, fornece calor para as regiões fora dos trópicos. Normalmente a região tropical recebe muito mais energia do Sol do que as regiões polares. Todo mundo lembra que o polo tem uma noite de 6 meses, portanto tem deficiência de energia. Se não fosse feito um transporte de excesso de energia da região equatorial para as regiões polares, os polos ficariam cada vez mais frios e nós teríamos então um clima diferente. A maneira como essa energia entra na atmosfera é através do ciclo hidrológico, ou seja, a energia solar atravessa a atmosfera, aquece a superfície, evapora a água, essa água evaporada sobe e condensa-se. A energia que foi usada para evaporar a água na superfície, no momento que a água sobe na forma de vapor, condensa-se, voltando para o estado líquido, ela libera, essa condensação libera a energia que foi absorvida no processo de evaporação na superfície, e essa energia aquece toda a coluna atmosférica à medida que a nuvem ou as nuvens vão crescendo. Esse calor entra então em altos níveis, em torno de 10, 12 km de altura, entra na circulação atmosférica e é transportado para os polos. Dessa maneira, hoje já está plenamente aceito que um desmatamento em grande escala na Amazônia levaria a uma redução da evaporação, consequentemente levaria a uma redução da precipitação na região, e os modelos numéricos, os modelos de simulação de clima feitos matematicamente, indicam que uma redução de 20% seria o esperado com uma devastação total da Amazônia. Reduzindo esses 20%, então 20% a menos da energia que hoje é exportada para regiões fora dos trópicos, como por exemplo Europa, Estados Unidos, Canadá, China, receberiam então 20% a menos de energia, e isso provocaria então um resfriamento dessas regiões e, consequentemente, um dos grandes problemas, já que essas regiões são as maiores produtoras de grãos, um dos grandes problemas que se tem com o resfriamento é o fato de que o período de plantio encurta. Então essas regiões estariam sujeitas a produzir menos ou talvez até nenhum grão, dependendo do grau de resfriamento que elas receberem.
segundo aspecto, que é o aspecto da composição química, ainda não está muito bem esclarecido. Nós acabamos agora, em abril, maio desse ano de 87, a fazer um experimento conjunto com a NASA, medindo então gases, concentrações de gases, para ver como é que a floresta troca gases com a atmosfera. E ainda não se tem resultados, porque esses dados ainda estão no processo de análise. Mas nós poderíamos imaginar o seguinte: hoje atribui-se às florestas tropicais a fixação de gás carbônico, que é um gás principal no efeito estufa, esse efeito que faz com que a atmosfera terrestre consiga aprisionar a energia que vem do Sol e não deixa escapar grande parte da energia de volta para o espaço. O gás principal nesse efeito estufa é o gás carbônico. Ora, a sua professora de biologia também te ensinou que na fotossíntese as florestas absorvem o gás carbônico durante o dia, quando fazem fotossíntese, e produzem gás carbônico à noite, quando não estão fazendo fotossíntese. Então, se eliminarmos as florestas, se diminuirmos a quantidade de cobertura vegetal, menos gás carbônico vai ser fixado pela biomassa, na produção de biomassa, consequentemente, mais gás carbônico vai estar disponível na atmosfera. Pelo menos nessa quantia de 20% a 25%, que é o que atualmente se presume que as plantas sintetizem. Por outro lado, na destruição da floresta, nós vamos ter um aumento de gás carbônico pela queima do material vegetal. Então você vê que a destruição da floresta trabalha no mesmo sentido. Não só não fixando mais o gás carbônico, mas também, com a sua queima, liberando aquele gás carbônico, o carbono, que foi acumulado durante 20, 30, 40 anos de existência da árvore, ou 10, 15 mil anos de existência dessa floresta. Então a floresta amazônica é importante nesses dois aspectos: o efeito estufa, composição química da atmosfera, e como fonte de calor que é para as regiões fora dos trópicos. O senhor explicou para a gente a importância disso pensando no planeta como um todo. Agora, e as variações climáticas que podem acontecer localmente na Amazônia se continuar esse ritmo de devastação que a gente está assistindo hoje em dia? Quais serão os efeitos imediatos para a própria região? Nós ainda não temos resultados, que nosso experimento feito com todo o rigor científico, nesses últimos 5 anos, se restringiu basicamente a estudar a floresta primitiva, a floresta primária. Existem outros resultados na literatura, porém, provenientes de outros países tropicais, como o caso da Nigéria, onde já se notou, nas regiões desmatadas, um aumento de 3 a 6 graus na temperatura máxima do dia, uma redução de 30% a 40% na umidade relativa, e o principal efeito ocorre exatamente na interferência ou na influência que a floresta tem no ciclo hidrológico. Quando a chuva cai, ela atinge primeiro a copa da árvore quando existe floresta. Essa copa da árvore, das árvores da floresta, retém da ordem de 20% da chuva que cai. Então 20% da chuva que cai, em média, não chega ao solo, aparada pela copa das árvores e retorna para a atmosfera sob forma de evaporação. No momento que você retira a floresta, nós temos já essa quantidade de água chegando ao solo, que antes não chegava. Então temos dois efeitos básicos. Um é o impacto da gota, quantidade de energia de uma gota que cai da base da nuvem e se espatifa contra o solo, desagregando o solo, entupindo os canais capilares que permitem a infiltração. Então o solo de floresta tem uma infiltração 10 a 20 vezes maiores do que um solo, por exemplo, de pastagem. Outro aspecto é o próprio volume de água em si. Cada milímetro de água corresponde a um volume de 1 litro gerado em 1 metro quadrado. Então vamos tomar o caso, por exemplo, de Manaus, onde se tem uma precipitação média de 2.000 milímetros por ano. 20% disso corresponde a 400 milímetros por ano, que, note, é mais do que chove em muitas áreas do Nordeste. 400 milímetros por ano. Esses 400 milímetros por ano vão gerar 4.000 metros cúbicos de água por hectare. Então, retirada a floresta, de repente eu tenho sobre a superfície 4.000 metros cúbicos de água a mais do que tinha anteriormente.
Como o solo vai estar compactado pelas máquinas que foram utilizadas no desmatamento, ou então pelo pisoteio dos animais, no caso de pastagem, nós vamos ter o quê? Esse excesso de água sendo escorrido na forma de enxurrada em direção aos canais dos rios. E aí, quantidade enorme de água vai provocar erosão no solo, assoreamento dos rios, mudança da qualidade da água, e consequentemente da vida do plâncton, dos peixes, etc. Então, o maior problema de imediato não é tanto o aumento da temperatura, a redução da umidade, o aumento dos ventos nos níveis mais baixos. O maior problema é essa mudança na distribuição das águas da chuva que ocorre quando se tira a floresta e se coloca, por exemplo, pastagem ou deixa o solo nu. O maior problema para o ambiente é exatamente a deterioração, a degradação do solo em função das enxurradas, em função desse excesso de água que agora chega à superfície. O homem desmata, o homem não protege encostas, o homem não protege o solo. O resultado disso, essa falta de atenção para com a superfície do solo, reverte em prejuízo do próprio homem.